Olá, meus amores, como vocês estão hoje? Tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou Girlene, sou terapeuta holística, trabalho com a espiritualidade cigana e com a magia catina. Hoje nós vamos conversar sobre os clãs ciganos. Gente, os clãs ciganos na espiritualidade, o porquê eles nos ajudam, né, aqui, nós humanos aqui na Terra. Eles são subgrupos, né, que através de uma energia divina de Deus, né? São ciganos que vêm através da espiritualidade e cada um com a sua função trabalhar em nosso benefício, tá? Em primeiro vou falar sobre os clãs ciganos do ouro ou os clãs ciganos dourado, né? Cada um tem um modo de chamá-los, né? São clãs ciganos que são espíritos de grupo, são entre casais para quem trabalha, tá, na espiritualidade, chamando essa função, chamando essa energia, né? Então, os ciganos do ouro trabalham com o ouro, com o nosso financeiro, né, com o nosso dinheiro, nos ajuda a ter caminhos melhores para conseguir essa prosperidade, né, essa prosperidade financeira, direcionamento, né? Então, para trabalharmos com essa espiritualidade, para quem vai fazer um ritual, para quem fazer, né, uma oferta, as ervas que são mais, energia mais positiva, chamando o sol, essa energia da força do ouro, né? Então, as ervas são o girassol, a canela, o louro, o mel, são energias, são ervas quentes, né? E os cristais, a perita, citrino, esmeralda, os quartzo, né? Essas são energias positivas, energias quentes, né? Que chama o dinheiro, chama essa vibração, né? Os objetos que podemos ofertar, né? Podemos consagrar para nosso por um pedido, agradecimento, né? Principalmente, que é o cobre, as moedas, né? Fazer um baú, né? Ou então um potinho com moedas, ofertar a eles, né? Para que tenha essa vibração, esse movimento do dinheiro em nossa vida, né? Joias, o ouro, tá? Não vai dar plástico não, tá, gente? Isso não é ofertas que se dá uma espiritualidade sutil, uma espiritualidade forte, tá bom? Os incensos são o sândalo, canela, noz moscada, o líbano, né? São incensos, né, que tem essa coisa, esse cheiro, esse aroma, né, perfeito, né? Delicioso para as deidades. E a deidade que também podemos trabalhar juntos, como eu faço, eu trabalho com o mestre Ganesha, com a deusa Lakshmi, que são deusas que trabalham com essa prosperidade da fortuna, né, do dinheiro em nossa vida, tá? A cor é o dourado, amarelo, verde. Tem ciganos e ciganas que trabalham na espiritualidade do clã Ciganos do Ouro, dos Dourados, trabalham com a cor verde também, tá, gente? É uma cor também que chama também essa prosperidade do dinheiro financeiro, tá? Então, os altares já tô falando, passando para vocês. Podemos trabalhar com essas deidades, né, juntas, sem problema nenhum, tá? Os grãos, flores, né, flor do campo, girassol, né, a rosa amarela, né? Então, isso é um agrado, são ofertas que podemos passar para os ciganos dourados, ciganos do ouro. Vamos para as ciganas do amor. Ciganas do amor são clãs ciganas que somente mulheres, tá? É uma espiritualidade que tem mulheres que são ciganas, são mulheres que sabem o sofrimento, aquele mais dentro de nós, né, do amor próprio. Às vezes são mulheres que passaram por muitos problemas, né, muitas violências, muitos problemas em gravidez, dificuldades, né? Então isso ela sabe bem o que cada uma sabe de nós está nos sentindo e ela nos ajuda muito esse lado. Essas são a mestra Carmen, mestra Madalena Sulamita,
São as mestras que também são à frente desse clã e nos ajuda demais, gente, demais, demais, demais. Eu amo trabalhar. E a minha cigana, Sarita, ela faz parte desse clã das Ciganas do Amor. Então ela me ajuda demais em todos os sentidos, mas o mais fundamental, o mais objetivo é desse lado do amor, do lado da autoestima, entendeu? Da união, do entendimento, né? As cores são que podemos trabalhar com essas ciganas é o vermelho, o rosa, o branco, o dourado. Tem algumas ciganas que também trabalham prata, tá? Porque o prata chama a radiação da lua, do lunar, né? Que ele tem aquela intuição, o feminino, certo? As ervas é o alecrim, a canela, o cravo, erva doce, açúcar mascavo, o mel. São também, né, os cristais, o quartzo rosa, jaspe vermelho, ágata vermelha, o quartzo branco, né? As frutas para ofertar, essas ciganas, é maçã, amora, morangos, ameixa, né? As flores rosa do campo, flores do campo, a rosa, né? A energia da lua, né? Como eu falei, aquela coisa lunar, aquela intuição, ela chama isso na gente. Então, isso trabalhamos com os clãs ciganas do amor, das mulheres fortes, né? Positivas, né? Que tem aquela força feminina. Agora, o clã Ciganos Encantados, ela trabalha a leveza, a alegria, né? São sutis, são ciganos muito alegres, muito acolhedores, né? Trabalham colorido, trabalham com arco-íris, né? Essa força leve, essa força de alegria, né? Que nos traz alegria pra gente, pra dentro da nossa casa, né? Os cristais são diversos, podemos trabalhar com todos os tipos de cristais com eles, tá? Ametista, jaspe, laranja, eu gosto muito de trabalhar com esse clã, tá? As ervas, o alecrim, erva doce, o cravo, canela, alfazema, né? Trabalha muito essa energia também. Eu, em particular, eu tenho a minha Shinorri. Shinorri é uma criança encantada, minha ciganinha. E para mim, ela me mostrou sendo parte deste clã dos encantados. Então, eu trabalho, dou doce para eles também. Eles adoram doce, chocolate, bolos, né? E isso também nos ajuda também a ter essa alegria também dentro da gente, superar, às vezes, alguma depressão, alguma tristeza. Eles nos ajudam muito nessa parte também, tá, gente? Os clãs ciganos da cura, que à frente tem o meu cigano que me acompanha, que é o meu cigano também se chama Sandro, ao grande mestre Sandro, né? Que traz o poder de nos ajudar a cura, a enfermidade do corpo, da alma, né? Trabalha com sentido mesmo físico, espiritual, mental nosso, né? E como eu faço os tratamentos holísticos, chamando a vibração desse clã, do meu cigano maravilhoso para cura, né? Que é gratuito. Quem participa do meu grupo, em particular no Zap, sabe disso, né? E quem convido, quem quiser, coloque o número de vocês que entrem em contato comigo, que eu adiciono vocês, que é um trabalho que excepcionalmente é um trabalho muito bonito deles, entendeu? E eles me ajudam, como ajuda fazer eu ser um instrumento para ajudar aqueles que precisam de alguma forma. As ervas eu trabalho muito louro, alecrim, manjericão, cravo, o boldo com eles também, a lavanda, né? São incensos também desse tipo também que eu trabalho também com eles. Eles puxam muito na cor verde e branca, tá? Os quartzo também, quartzo verde e o cristal, a drusa também, a selenita também eu uso também com eles também, né? Que é a energia da Mãe Terra, né? Que nos dá força, nos dá, né? Aquela energia, aquela vibração, a cura mesmo, para a gente poder se levantar, poder ficar em pé e prosseguir no nosso caminho aqui na Terra. Os clãs ciganas da sorte é outro clã também. São ciganas mais ancestrais.
São ciganas que têm uma experiência muito vasta. São experiências que elas trabalham com todo tipo de oráculo, não somente as cartas, tá? Todos os tipos, né? Com a femencia, né? Com os cristais, com leitura das mãos, com outros tipos também de oráculos que podemos nem imaginar, né? São trabalhos com o dom da vidência, né? Da clarividência, de ver o futuro, nos ajudar a caminhar nessa vida, né? Entre o presente, o passado e o futuro, nos ajuda a ter esse direcionamento, né? Essa direção, a gente entender o que está acontecendo na nossa vida e poder seguir em frente, né? Então, como eu falei, trabalha com as cartas, com o tarô, a bola de cristal, espelhos, tá? Os talismãs, né? Da sorte, né? Que elas fazem, né? Um colar, né? De proteção, um colar que nos ajuda a nossa direcionamento, nossa vidência, né? A ter sorte nos nossos caminhos, né? Às vezes a gente está tão, às vezes, perdido, precisando de um caminho ali, um estalo, né? E tá elas ali para nos auxiliar nesses caminhos. Ela trabalha muito com o elemento ar, né? Com o incenso, né? Com o nosso chakra frontal aqui, que eu abro sempre meus chakras, né? Fazendo esse movimento. Como eu falei, os incensos, incenso de lavanda, sândalo, alecrim, alfazema, os cristais ametista, gente. É um cristal maravilhoso de transmutação, né? Então nos ajuda muito a colocar ele aqui, essa pedrinha, fazer a meditação, fazer esse movimento, né? É muito bom, eu adoro o ametista, eu trabalho esse cristal em todos os aspectos que eu estiver fazendo tratamento, trabalhando, eu trabalho a ametista, ela ajuda muito a gente, tá? O sexto também é um clã também que eu amo muito também trabalhar com o grande mestre Vladimir. Ele é um mestre tão bom, sabe, assim, justo, sabe, ele nos dá a coragem para a gente enfrentar a vida da gente, nos mostra caminhos a seguir. Eles trabalham energias, como eu falei, do caminho, direcionamento na nossa vida financeira, no nosso trabalho, né, até na nossa vida em particular também, né, ajuda muitas mulheres. É um mestre que é do clã dos andarilhos, que ele sabe, tem um coração imenso em ajudar as mulheres, principalmente aquelas mulheres que têm os seus filhos, que trabalham solo, né, que tem aquela família que tem que trabalhar para dar o sustento, né, os seus filhos, ajudar dentro de casa, que são solo. Então ele tem esse carinho e ajuda demais, gente, essas mulheres a ter força, coragem, a levantar todo dia de manhã e seguir em frente, dar sorte, dar caminhos, dar direção, né? É um cigano que para mim é o meu mentor, também que me ajuda muito, né? E ele faz parte do clã Ciganos Andarilhos, tá? Isso não quer dizer que apareça algum para vocês que trabalham, né? Possa aparecer um outro nome, porque os ciganos têm variação de nomes, não precisa ser Vladimir, ser o mestre Vladimir, tem variação, né, de nomes. Eu trabalho com eles na cor amarelo, branco, vermelho, marrom e azul, tá? Os cristais, olhos de tigre, perita, citrino, quartzo azul, ágata vermelha, selenita. Trabalho muito com eles. E ametista. As ervas são variadas, tá? Como são um clã que trabalham nesse trabalho, né? Que passa na rua em movimento com ervas, né, de cultivar, de plantar, né, são muito mercadores, né, que levam as mercadorias para ser vendidos, trabalham muito nesse lado do comércio. Então, fazendo uma oferta a esse clã, colocar no seu comércio como um ponto de seguro, um ponto de um portal aberto, é muito bom para vocês fazerem isso, sabe? Colocar um potinho dessas ervas com esses cristais, ofertar a esse clã, ao mestre Vladimir, para abrir esses caminhos, né, no seu comércio, é maravilhoso, sabe? Colocar assim acima da porta, é muito bom, tá? Então ele trabalha com toda essa vibração.
No sétimo, oitavo e o nono clã são os clãs guardiões e do deserto, que é o beduínos e o tuaregs. São os ciganos muito tensos, sutis, não gostam de muita brincadeira. E aconselho, se pedir ajuda a esse clã, é extremamente certo do que você quer, do que você está pedindo, porque são uns ciganos muito sérios, leva as coisas muito a sério, sabe? Ele desvenda, sabe, nossos olhos, o que a gente não enxerga. São protetores mesmo, guardiões, sabe? E eu tenho muita fé neles também. Agradeço muito pela proteção deles dentro da minha casa, pela minha família, meus filhos, aonde a gente estiver. Os guardiões trabalham com essa energia tensa, são feiticeiros, né, que quebra a demanda, quebra olho grande, inveja, sabe, essas coisas assim, eles são maravilhosos para quebrar isso, né? Trabalha com a vibração para quem está na espiritualidade, trazendo a Umbanda, né? Trabalham muito junto nessa energia das pombagiras, dos Exus, né? Trabalham muito na cor vermelho e preto, né? São os guardiões, né? Muitas vezes as ciganas descem quando em casa, né, espirituais trabalham com as pombagira, às vezes descem essa alguma cigana ou um cigano e às vezes confundem, né, um Exu e uma pombagira e não são simplesmente guardiões ciganos que trabalham com essa energia pesada para nos ajudar a tirar, a quebrar isso, a bloquear essas coisas. Trabalham com a firmeza, sabe? As ervas trabalham muito sal grosso, manjericão, arruda, né, guiné, né? Trabalha também com vinho, né? Com a bebida alcoólica em certas situações mais pesadas, mais tensas. Então eles trabalham com essa energia do álcool para cortar mesmo, para quebrar essa energia ruim, né? Os punhais para eles são os objetos muito, sabe, fortes, os punhais que corta, né? O charuto ou cigarro das pombagiras, né? Também que eles trabalham essa energia também, né? Dessa defumação sair, né? Conforme dissolver, né? No ar, né? Os cristais, eu trabalho muito com eles, a ametista, as drusas, as turmalinas, as hematitas também, isso, né? São cristais fortes também, para que nos ajuda também nessa proteção. Os beduínos eu trabalho o marrom e o branco, tá? Os beduínos trabalham na proteção e são ciganos que amostram muita verdade. Às vezes a gente tá com o olho fechado, às vezes a gente tá com uma pessoa do nosso lado, a gente não sabe quem é. E ele amostra, sabe, a verdadeira história e a verdadeira face. São os guerreiros mesmo, entendeu? Eles trabalham muito com isso, trabalham com os cristais fumê, a ágata, a granada, né? Trabalha com punhal, espadas, ferradura, né? Trabalha com cravo, especiarias assim em geral, café, sabe? Trabalha muito essa energia. Um animal que eles amam é o cavalo. São demais, né? E ainda mais os meus mentores que trabalham no ciclã do deserto, dos beduínos, eles trabalham, eles são do Egito, né? Eles vêm com nessa tradição, né, egípcia, tá? Agora os meus ciganos tuaregues, eles trabalham com a cor azul. Eles são muito fechados, são os ciganos muito calados, eles observam, sabe? E assim, trabalha com a energia espiritual de obsessor, sabe? Quebra mesmo, quebra a feitura, aquelas pesadas mesmo, sabe? Vão até lá no final e quebra, sabe? Desmancha tudo, sabe? São silenciosos, são observadores. Então, os meus mentores deste clã, eles são mais ancestrais do meu, não estou falando do seu, estou falando do meu, estou dando exemplo, tá? Eles trabalham muito com a cor azul, aquele azul bem forte, royal forte, sabe? São aquela coisa do místico, sabe? Eles são assim, são muito quietos, eles são lindos em forma de energia, tá? Eu amo trabalhar com eles também. Eles trabalham muito o café também, a hortelã, cravo, anis estrelado,
né? Eu uso muito sândalo e anil também. Eles trabalham muito com essa força também do anil para limpeza, sabe? Então eles têm isso. Então esses são os clãs ciganos guardiões e do deserto, né? Então espero que vocês tenham entendido. Se vocês têm alguma dúvida ou alguma opinião, coloquem abaixo desse vídeo, né? Que depois eu vou responder da minha melhor forma. Tá certo, gente? Então eu agradeço a presença de todos que assistem esse vídeo. Curtem, compartilhem, me ajuda aí nas minhas redes sociais e um grande abraço para todos. Gratidão, gente.